eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do 5º ano do Colégio Emaús. Olá, 5º ano, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês passaram o fim de semana? Tá fazendo muito frio, aproveitaram para assistir um bom filme? Então, vamos começar aqui agora, né? Fazer a correção das atividades que eu deixei e retomar alguns conteúdos para a gente sempre aprender mais, combinado? Deixei a página 107, eu deixei pouca atividade, né, gente? Lá na página 107 estava assim, olha, hora de gramática. Circule nas frases as palavras que se referem às expressões destacadas. Toma a liberdade de escrever para o Senhor, porque estão acontecendo coisas muito estranhas aqui na minha cidade. Aqui na minha cidade, olha. Aqui e na minha cidade se referem à locução verbal. Então, estão acontecendo. Então, aqui na minha cidade se refere a esta locução verbal. Aqui na minha cidade estão acontecendo. Acho que o nome é este mesmo, se não me engano. Não se refere ao verbo engane aqui, ó. Se não me engano. Ó, eu já li um poema dele, aquele do corvo que fica falando nunca mais, sem parar. Sem parar se refere à locução verbal, fica falando. Nós vimos locução verbal e verbo auxiliar e verbo principal, vocês estão lembrados? Caio se sentia muito sozinho. Muito se refere a sozinho. Poderia ter sido falado, ele se sentia sozinho. Mas aí colocou o advérbio aqui, muito, que é de intensidade, para falar que ele estava muito sozinho, né? Você sabia? Palavras que modificam verbos, adjetivos, como as destacadas das frases acima, são chamadas de advérbio. Ela pode modificar verbo, adjetivo ou outro advérbio, tá, gente? São chamados de advérbio ou locução adverbial. Se for mais de uma palavra, é locução adverbial. E são sempre invariáveis, ou seja, não existe feminino, masculino, singular, somente no singular, né? Invariáveis, ou seja, não tem singular nem plural. Tem nem masculino, nem feminino. Então, a classe de palavra advérbio é uma classe invariável. Não é como os substantivos e os adjetivos, que são variáveis quanto ao gênero, número, grau, né? Então, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Ainda na 107, estava assim. Substitua a locução adverbial, quer dizer, são duas palavras, por um advérbio em todas as frases, como no modelo. O modelo estava aqui, ó. O corvo entrou pela janela de repente. De repente é uma locução adverbial. Foi trocada pelo advérbio repentinamente. O corvo entrou pela janela do quarto repentinamente. Revelamos com prazer o vencedor do prêmio. Com prazer é uma locução adverbial e vai ser trocada pelo advérbio prazerosamente. Vocês se lembram que eu falei para vocês que algumas palavras acrescidas do sufixo mente são advérbio de modo? Encontrei alguns amigos por acaso, é uma locução adverbial, na exposição do colégio e conversamos por um momento. Por um momento também é uma locução adverbial. Por acaso, casualmente, e por um momento, momentaneamente. Tá tranquilo até aqui, gente? Eu acredito que sim, vocês são muito inteligentes. Olha aqui agora, página 108. O ônibus passou muito rápido pela rodovia. Muito rápido é uma locução adverbial. Posso trocá-lo pelo advérbio rapidamente. Com cuidado, ele se dirigiu à casa dos amigos. Com cuidado também é uma locução adverbial. Vou trocá-la por cuidadosamente. Os alunos passaram em silêncio pelo corredor. Em silêncio é uma locução adverbial e eu vou trocá-la por silenciosamente, que é um advérbio, tá?
Circule o advérbio ou locução adverbial presente nas frases. Aqui já está tudo azul. Eu vou ler para você falar qual que é o advérbio ou a locução, mas eu acredito que está dando para visualizar. Velhos barcos cruzam vagarosamente, esse é o advérbio, o rio. Ontem é o advérbio, o governo divulgou novas propostas para a educação. Os alunos pareciam bem, advérbio, ansiosos com a excursão. Ele enfrentou uma situação extremamente, é o advérbio, difícil. Talvez, um advérbio de dúvida, né? Viajemos juntos. O frio vem chegando devagar. Devagar é o advérbio. E vem mesmo, né, gente? Eles não, a palavra não é advérbio de negação. Querem fazer novos acordos. Nosso hotel fica na Praia dos Namorados. É uma locução adverbial de lugar. Tomamos nossa decisão calmamente. Outro advérbio terminado com o sufixo mente, que é um advérbio de modo. Tranquilo aí, gente? Tranquilamente? Então, vamos seguir em frente, né? Indique a que se refere o e-mail de Caio para o professor Steve. Os advérbios destacados no trecho abaixo, indique a que se referem no e-mail de Caio para o professor Steve os advérbios destacados nos trechos abaixo. Ela é a capital daqui, do mesmo modo que Washington é a capital daí. Daqui é Brasil e daí é Estados Unidos, porque não era lá que tinha um escritor que escrevia as histórias de terror que ele gostava. Ninguém mais nessa cidade tem medo de histórias de terror. Que cidade que o Caio estava falando? Brasília. Encontre no caça-palavras 6 advérbios para completar as frases. Os advérbios já estão aqui, ó. Mal, hoje, muito, sempre e não. Vamos ver então qual que nós vamos colocá-los aqui nas frases. Nós gostamos muito de viajar. Por causa da derrota, passaram a falar mal do time. Escova os dentes antes de dormir. Sempre. Vamos ao cinema hoje? Tenho medo de histórias de terror. Não, advérbio de negação. Então, os advérbios estão no caça-palavras e para completar as frases, eles estão aqui de vermelhinho, ó. Corrijam aí, não deixe ficar nada errado no livro, tá bom? Leia as frases. Ele agiu mal quando resolveu brigar com os amigos. Quer dizer, ele não agiu bem. Nos filmes de faroeste, sempre há homens maus. Não há homens bons. Mal, com L, se refere ao modo como as coisas acontecem. É o contrário de bem. É um antônimo de bem. Né? Esse mal com L e mal com U vocês estudam no terceiro, no quarto, no quinto, vão estudar no sexto, para o resto da vida, sempre. Mal com U é uma qualidade de algo ou de alguém, um adjetivo que funciona como contrário de bom, antônimo de bom. Se você lembrar do lobo mau, mal com U, é o contrário, o antônimo de bom, tá? Use adequadamente mal com U ou mal com L para ver se entendeu a diferença entre essas duas palavras. O escorbuto é o mal com L provocado pela ausência de vitamina C no organismo. É uma doença, gente, em que a pessoa vai perdendo a cor da pele, elas ficam pintadinhas. Vocês já devem ter visto muitas pessoas assim. O mal com o trabalhador não será admitido na empresa. Não há bem que sempre dure, nem há mal com L que nunca acabe. Um mal com o governante causa um mal com o também, mal com L reparável ao povo.
Não entendo o porquê. Esse porquê aqui tem acento e tá junto, porque ele significa o motivo, a razão, então ele é um substantivo, tá? De tanto mal com o humor. Passamos por maus com o momentos, mas agora tudo mudou. Um grupo de torcedores se comportou mal com ele durante o jogo. Esta história está mal com ele contada. Você não acha? Escreva uma frase com a palavra mal com U e outra com mal com L. É uma resposta pessoal. Mas sabe onde eu fui buscar uma frase? Não fui eu quem fiz? Poderia perfeitamente ter feito, porque não é difícil. Tem vários exemplos aqui, né? Mas eu fui buscar um versículo bíblico, que está lá em Salmo 140, versículo 1. Olha aqui. Livrai-me, Senhor, do homem mau. Preservai-me do homem violento, daqueles que tramam o mal no coração, que provocam discórdias diariamente, que aguçam a língua qual serpente, que ocultam os lábios, veneno viperino. Salmo 140, versículo 1. Então, na Bíblia, eu achei mal com U, mal com L. Eu vou passar a deixar uns textos bíblicos aqui para a gente olhar a classe de palavras, porque a palavra de Deus, a gente, além de trazer um alimento espiritual, né, para a vida da gente, tem pessoas escolas que dão aula de química, de física, de matemática, com muitas passagens bíblicas. E dá para a gente fazer isso. E fica muito bacana. Vamos retomar um pouquinho de conteúdo para a gente não perder a prática, para a gente não esquecer, para a gente memorizar? Nas frases abaixo, coloque dentro dos parênteses a letra que indica a classificação das palavras em negrito. Na verdade, elas estão sublinhadas. Ó. Se é numeral cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. José chega ao aeroporto 2 horas depois de avião. Qual o número que eu vou colocar? Consegui a 23ª classificação no concurso de contos da escola. Qual numeral que é esse aqui? Ainda resta metade da torta. Ele trabalhou o dobro do que havia planejado. Todas que estão grifadas são numerais. Ó. Recebi 1/12 do meu salário. Ele recebeu 2/3 de herança paterna. Vamos ver? José chega ao aeroporto 2 horas depois de avião. Porque 2 é numeral cardinal. 2, 2. Consegui a 23ª classificação no concurso de contos da escola. 2, 23ª indica ordem. Ainda resta metade da torta. 4, que é numeral fracionário. Metade, meio. Ele trabalhou o dobro do que havia planejado. Numeral multiplicativo, número 3. Recebi 1/12 do meu salário. É numeral fracionário, número 4. Ele recebeu 2/3 da herança paterna. Também é 4, porque é numeral fracionário. Agora, escreva por extenso os numerais referentes às orações em evidência. Rei, quem sabe, aí algarismo romano, todo mundo sabe, né? E esses algarismos romanos aqui são muito fáceis. Rei Henrique o quê? Praça dos... Aí tá fácil demais, né? Dos 3 poderes. Capítulo X, do livro de Machado de Assis. Sapato à moda Luiz, Avenida João, vamos ver como é que fica? 7º, Rei Henrique VII, Praça dos 3 Poderes, capítulo 10º ou 10, né, de Machado de Assis, Sapato à moda Luiz XV, Avenida João 23. Agora, a qual classe de palavras pertencem essas palavras aqui, ó? A, as, o, os, uma, umas. Uma, uns, umas. Lembrando que o as, a,
o e os podem também ser pronome pessoal oblíquo, dependendo do contexto, tá? Aqui, se ele estiver antes de um substantivo, ele vai ser artigo definido. Então, eu já até deixei aqui vermelhinho, né? O meu pai comprou para mim um livro de piadas infantis. A minha mãe disse que era inútil esse tipo de leitura, porque não acrescentaria nada de importante à minha vida. Mostrei o livro aos meus professores e eles falaram que eu valorizasse o meu pai, pois ele sabia me incentivar a ter gosto pela leitura. Trecho de um texto pequenininho, onde nós vimos aí o emprego de artigos definidos e indefinidos. Eu consigo observar nesse texto pronome possessivo, verbo, consigo observar pronome pessoal oblíquo. Aqui, olha, meu possessivo, minha possessivo, com esse, né? Demonstrativo, vamos ver se minha possessivo, meus, eles, pronome pessoal oblíquo, eles, pronome pessoal reto, eles, eu e ele. Meu, pronome possessivo. Sabia me incentivar. Esse me aqui é o pronome pessoal oblíquo. Tem verbo, né? Olha aqui, a gente tem que ter esse olhar crítico e esse olhar perceptivo de quais classes de palavras eu tenho num texto, numa atividade que eu vou fazer. Eu já consigo visualizar assim, ó, tranquilo. E eu acredito que vocês também, vocês têm uma boa prática de leitura, né? Vocês são espertos, estão fazendo as atividades direitinho. Eu estou muito feliz com essa turma. Então, gente, eu estou tão feliz que eu deixei 2 páginas de texto para vocês lerem e 2 páginas de atividade para vocês fazerem. Só isso. Nesse texto que vocês vão ler, será que vocês são capazes de identificar as classes de palavras que nós já estudamos? Eu não posso ver agora, mas que tal se vocês colocassem lá no caderno verbos, adjetivos, substantivos, pronomes, advérbios, numerais, artigos. Nossa, se eu pegasse um caderno desse e visse que o aluno fez isso assim direitinho, eu ia ficar muito feliz. Porque é isso, né, que eu quero incutir em vocês. O gosto, o prazer por fazer atividade, por aprender. Não é decorar, não, é memorizar, tá? Porque eu amo cada um de vocês. Gente, então hoje a nossa videoaula fica por aqui. Eu estou com muita saudade de todo mundo. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo.